Eu vou te mostrar nesse vídeo um pouco sobre a história do desenho, sua origem e principalmente a diferença entre o desenho técnico e o desenho artístico. Então, vem junto! E aí, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Damasceno e esse é o canal Desenho Técnico Digital. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns detalhes básicos referentes ao desenho de uma forma geral. Assim, gostaria de perguntar para vocês o que seria o desenho. O desenho é a arte visual de representar algo em um meio bi ou tridimensional, através de diversas ferramentas ou métodos. O desenho convencional normalmente é realizado a lápis, caneta, grafite, mas existem inúmeras técnicas e possibilidades associadas ao desenho. Se tivesse que definir em poucas palavras o que é desenhar, eu diria que é o ato de produzir uma imagem de forma manual com algum elemento ou substância. Assim, frequentemente é usado o lápis sobre um papel, mas também pode-se desenhar sobre qualquer superfície, inclusive utilizar meios digitais como um computador ou um celular. Um desenho pode ser representativo, abstrato ou simbólico, isto é, pode ser uma imagem fiel daquilo que representa ou então provocar sensações e sentimentos nas pessoas que observam. Em relação aos meios ou elementos com que o desenho podem ser realizado, podemos mencionar as tintas, os pigmentos, os lápis, canetas, os grafites, carvão, marcadores, dentre outros. Em termos de materiais onde os desenhos podem ser representados, podemos citar desde o papel de jornal até o papel de uma qualidade melhor, de alta qualidade para produções artísticas, telas de quadro, paredes ou qualquer superfície que se deseje ou se possa desenhar. Quando falamos de modalidades ou tipos, nos referimos às diversas questões, como por exemplo, no desenho artístico, temos um método de representar as sensações dos artistas. No desenho técnico ou mecânico, utilizamos desenhos para representar peças ou máquinas com maior riqueza de detalhes. E no desenho arquitetônico, utilizamos então o desenho para representar espaços ou edificações que desejamos construir. Então, qual seria a finalidade básica do desenho? A finalidade básica de qualquer tipo de desenho, seja artístico ou técnico, é representar, demonstrar, exibir ideias para que as pessoas que irão interpretar esse desenho possam compreender o que o artista ou projetista deseja demonstrar. Quando se considera um desenho artístico, o talento e as técnicas são primordiais para que se faça um bom desenho. Mas com a evolução do seu trabalho, o autor pode criar suas próprias técnicas de representação e evoluir, é claro, para um trabalho mais personalizado, que transmita os seus sentimentos e sua forma de entender o mundo para aqueles que estão lendo sua obra. Nesse caso, podemos citar como exemplo o pintor Romero Brito, que tem realizado pinturas utilizando formas geométricas e cores variadas. No caso do desenho técnico, o objetivo é a representação correta de informações para a concepção de um produto. Além do talento, deve-se ter o domínio de sistemas de representação que permita a elaboração e interpretação do desenho para a criação e desenvolvimento de um determinado produto. Nesse caso, o desenho deve seguir normas previamente aprovadas ou por alguma instituição governamental. Portanto, desenhar é uma forma de linguagem que deve ser praticada constantemente, principalmente no ambiente acadêmico ou industrial. Essa prática inicia com o aprendizado dos fundamentos teóricos do desenho técnico, que inclui principalmente a geometria descritiva e o estudo de normas utilizadas no desenho técnico. Falando um pouco sobre a história do desenho técnico, podemos dizer que suas bases têm origem na geometria descritiva. Os gregos, por exemplo, já representavam no papel todos os seus templos e edifícios públicos de forma clara e objetiva. Assim, não apenas representavam, mas também planejavam de forma minuciosa as construções dessas edificações de forma mais eficiente. Os egípcios mapeavam as cheias do rio Nilo por meio de mapas
objetivando, é claro, entender melhor o período de cheia do rio, prevendo as áreas que iriam ser alagadas. Nesse caso, esses desenhos antigos eram idealizados sem nenhuma padronização ou regra definida. Assim, podemos dizer que a maioria desses projetos antigos sequer tinham escala, e a grande parte desses projetos usavam apenas proporções relacionadas ao corpo humano como uma referência de dimensão. O primeiro homem que executou representações gráficas próximas ao que se denomina hoje desenho técnico moderno foi Leonardo da Vinci. Ele desenvolveu seus estudos e trabalhos durante a era renascentista e praticamente atuou em todas as áreas que variam desde a pintura, a escultura, até projetos de engenharia e formulações matemáticas. Inclusive, recomendo a todos vocês lerem esse livro que fala sobre a vida de Leonardo da Vinci. Das pinturas mais famosas consta a Mona Lisa, a Santa Ceia e o Homem Vitruviano, no qual retrata as proporções áureas, e essa obra, auxiliou principalmente a aperfeiçoar os desenhos e projetos de Leonardo da Vinci. Seu legado é utilizado até os dias de hoje, como por exemplo a corrente de bicicleta, os modelos de engrenagem, que usam principalmente o princípio de cicloide. Entretanto, os desenhos de Leonardo da Vinci não podem ser considerados como desenho técnico, porque as suas obras tinham uma forma própria de representação dos seus projetos e por isso não pode ser considerado como desenho técnico. Como eu havia mencionado anteriormente, o desenho técnico moderno tem suas bases alicerçadas na geometria descritiva. E os primeiros relatos desse tipo de técnica datam ali por volta do século XVIII, quando Gaspar Monge, notável matemático francês, iniciou seus estudos nessa área e tornou-se o pai da geometria descritiva. Em alguns livros, por exemplo, pode-se encontrar a denominação geometria descritiva como representação mongiana, em homenagem ao matemático Gaspar Monge. A geometria descritiva é uma área de estudo da matemática e tem como objetivo a representação de objetos tridimensional em um plano bidimensional. Com o uso da geometria descritiva, pode-se desenvolver estudos de formas geométricas mais simples, como, por exemplo, o estudo do ponto, o estudo da reta, o estudo do plano. E com o conhecimento desses três elementos, poderão ser então, definidos estudos mais aprofundados, de formas um pouco mais complexas, como o prisma, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Um determinado objeto pode ser descrito de muitas maneiras. Pode ser de forma mais livre, de caráter mais ou menos artístico, ou de um modo mais técnico e preciso. Se o desenho for destinado apenas a transmitir uma imagem sem grande ênfase na quantificação das suas dimensões do objeto, então pode-se estar presente um desenho livre de caráter artístico. Se o desenho da descrição for destinado a explicitar com rigor a forma e suas dimensões do objeto representado, bem como os aspectos relevantes para a sua produção, então estaremos perante um desenho com caráter um pouco mais técnico. O desenho técnico deve ser então perfeitamente perceptível, sem ambiguidade na forma como se descreve um determinado objeto. E dessa forma, então, conforme a gente pode ilustrar nessa figura, podemos então observar um exemplo claro de um desenho livre. E nesse caso, estamos tratando mais especificamente de uma ilustração de uma figura qualquer. Já nessa outra figura, temos um exemplo claro de um desenho técnico. E aí, baseado nessas duas figuras mostradas, temos podemos ver a clara diferença entre um desenho artístico e um desenho técnico. Se você quer aprofundar seus conhecimentos em desenho técnico, te convido a assistir a outros vídeos presentes nesse canal. Tchau!